Bom dia. A gente vai dar início à sessão debate 2. Então, seguindo a ordem que está na programação, eu vou passar a palavra para a professora Denise Tavares. Denise Tavares é graduada em Comunicação Social e Jornalismo, mestre em Multimeios pela Unicamp e doutora em Integração Latino-Americana pelo ProLan da USP. Atualmente é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano e professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Denise vai apresentar um trabalho que se intitula Homens Oceânicos e Sonhos Desenhados nas Pedras, a consagração da natureza nos documentários de resistência na América Latina. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Denise. Bom dia a todos de novo, né? É difícil estar numa mesa depois da primeira, né? Que foi tão bacana, e ainda ser a primeira a falar, né? E com óculos que eu não enxergo nada para longe, é só para perto. Então, vocês estão nublados para mim. Talvez seja uma boa defesa, né? Brinquei, falei, já passou 20 minutos, então já fiz a apresentação, posso ir embora, né? A gente sempre fica um pouco nervosa, é engraçado. Não supero isso. Bom, a proposta dessa comunicação, primeiro, é uma proposta bastante equivocada, né? Porque ela tem uma pretensão, quando nasceu, quando surgiu, teve a pretensão de falar de 4 filmes, quando, na verdade, a gente sabe que 20 minutos é muito difícil você conseguir abarcar, principalmente são filmes que você gosta muito, que está muito envolvido e que fazem parte de uma pesquisa mais longa, em que até você chegar a escolher 4 filmes para destacar, fica difícil. Então, aí começa o equívoco, né? Esqueci que são 20 minutos, separei vários trechos de vários filmes, dos 4 filmes, falei, não, vou apresentar, vou arrasar, tal. O pessoal vai amar o filme. E eu já vi que isso é impossível, talvez a gente consiga ver um trechinho de um só, mas porque eu escolhi que eu acho que é o menos acessível, porque os outros também são mais fáceis de encontrar. Oi. São 30? Obrigada, Iane. Quem sabe dá tempo, né? Porque, além de tudo, eu falo muito, né? Fico nervosa, falo mais do que o normal. Bom, ontem me perguntaram, e eu pensei que eu não ia precisar falar disso, mas me perguntaram por que esse título, né? Acho que a primeira explicação um pouco. Sentimento foi até o Tunico, não adianta esconder aí, não, foi o Tunico. Sentimento, homens oceânicos, o que você quer dizer com isso, né? E aí a fala do Afrânio me inspirou, me deu um pouco de força para falar. Na verdade, tem a ver também com a biografia, com esses acasos biográficos, com a expressão feliz dele. Foi um texto muito antigo, que é antigo para mim, né, que eu li há um bom tempo, do Freud, li só um pedacinho, e que é o mal-estar na civilização. Ele começa brigando, né, com um ser que ele diz que é amigo e que falou desse sentimento oceânico. E eu lembro que, quando eu li, e não entendi nada do Freud, inclusive, até hoje acho que eu não entendo, não é a minha praia. Eu gostei muito do amigo dele, não gostei do Freud, discordar dele, e me senti muito contemplada por esse tal amigo que dizia isso, né? Que é o sentimento, esse sentimento oceânico, né? Que é você estar vinculado, se sentir em comunhão com a vida, vinculado à vida, e se sentir, de certo modo, que esse sentimento traduz ele chamou de religião, mas eu chamo de transcendência, né? Tem mais a ver com um sentimento de transcendência que perpassa todo o cotidiano. E isso me acompanhou durante um bom tempo da minha vida. Na época, eu fiz um poema, eu até achei até essa poesia pequenininha, né? Era uma poesia que traduzia bastante do que eu tinha sentido, né? E sonhos desenhados nas pedras, para mim, eu sempre acho que essa expressão traduz, né, o impacto que é a gente pensar que, desde sempre, né, os homens usaram as pedras para traduzir os seus sonhos de estar no mundo, de estar na humanidade. Então, esses filmes, né, que, para mim, estão consagrando a natureza de formas diferenciadas, e eles fazem parte de uma pesquisa mais ampla que eu tenho feito já há 2 anos sobre produção de documentário que trabalha com o rural, com o campo, porque vem de uma interrogação minha no sentido do que a gente vai viver, né, com essa exacerbação do urbano, nos tornando tão complicado o nosso viver, né? Vir para cá em 10, 15 minutos é sempre impossível, quase, e a distância é tão pequena, mas fica maluco por conta do tráfego e tal. E eu acho que o futuro, que eu não vou ver com certeza, vai apontar para uma espécie de harmonia um pouco mais tranquila entre o rural e o urbano,
uma síntese. E há vários autores da geografia, de outras áreas, que já trabalham com esse conceito, né? Que no futuro a gente vai ter que encontrar uma nova forma de viver em que o rural e o urbano fiquem mais harmônicos. Bom, é meio esse contexto, né, que eu produzi o texto. Eu vou ler também, porque senão eu vou ser muito pior com a Frânio, né, Frânio, no sentido de ficar catando aqui os tempos, vou passar muito mais o tempo. Vou tentar ler para ajudar a deixar mais claro o que eu quero, né? Então, na trajetória do cinema de resistência da América Latina, em função da história recente do continente, há uma nítida concentração de películas cujas narrativas estão circunscritas à luta contra as ditaduras militares e sua memória, que assombraram e assombram os países. No entanto, há um outro veio cuja estratégia de resistência tem sido a tentativa de diálogos profundos com a cultura e vida dos povos originários, com o próprio território natural latino-americano e, finalmente, com essa proposta de intersecção desses dois lugares, o rural e o urbano, como um caminho que pode ser percorrido, considerando-se a necessidade de sobrevivência e qualidade de vida de todos. Ou seja, trata-se de um projeto político cinematográfico que, de certo modo, move-se a contrapelo da lógica do capital, ao consagrar-se à natureza e, assim, tornar explícita a recusa de reconhecer, no modo de vida urbano predatório, o único viável para toda a população. Em outras palavras, há um movimento de resistência que tensiona a narrativa imposta hoje do imperativo da gestão eficiente, da supremacia da tecnologia e da naturalizada devastação ambiental. É, portanto, desse lugar do contra que se constrói essa comunicação. A proposta, então, apresenta um estudo sobre o que considera matrizes temáticas dos documentários que recorrem à celebração da natureza, tanto por seus aspectos míticos, de configuração da identidade, como pelo viés da denúncia militante, em uma perspectiva de dar visibilidade a vidas que continuam entrelaçadas e dependentes da terra, floresta e água. Para tanto, vou centrar o texto, é uma força de expressão, na verdade, vou falar muito rapidamente dos documentários Pachamama, do Éric Rocha, deixa eu passar aqui rápido, 2009, Por que Morreu Bosco Vuizum, que é do Julián Larriarrias e da Tânia Laurin, 2010, é um filme equatoriano. 5 vezes Chico, o Velho Sua Gente, brasileiro, da Ana Ripper, Camilo Cavalcante, Eduardo Goldstein, Eduardo Nunes, Gustavo Spilidoro, e 2015. Ah, estou esquecendo de passar? Quero, porque eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Aqui é muita coisa. Então, está aqui, nessa tela aqui. Pode passar. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, lindo. Isso. Esses filmes foram escolhidos por suas características temáticas, estéticas e narrativas, que, para mim, são capazes de explicitar algumas veredas que o documentário latino-americano atual tem investido. O corpus aqui circunscrito delimita um tempo e um território que, a nosso ver, é central para fabular um projeto político que vá além do cenário imediato. Isso porque os filmes constroem uma linha do tempo que se inicia em 2006, momento em que boa parte dos países da América Latina vivia a expectativa de terem superado as trágicas mazelas das ditaduras militares e dos projetos liberais que se seguiram a estas. Fecho, assim, os primeiros 15 anos desse século, desse novo século, projetado pelo cinema como o tempo extremo da consolidação das distopias, antevistas pelo esgarçamento das relações humanas, causadas pelas consequências do uso exacerbado das tecnologias. O lugar em que o planeta, antes emoldurado romântica e tragicamente pela natureza inóspita, transforma-se em um deserto inabitável para o homem por conta do próprio homem. Bom, uma das primeiras matrizes, então, que eu considero essencial e que tem a ver com a própria história do continente latino-americano é essa ideia de que a gente deve ir em direção ao outro. E no Brasil, e principalmente no Brasil, isso é algo bastante forte. Então, esse propósito de ir em direção ao outro, e por isso eu escolhi os 2 filmes brasileiros, marca um procedimento que norteia tanto Pachamama como 5 vezes Chico, o Velho e Sua Gente, que são 2 filmes realizados por brasileiros. Não só a língua, como os processos de libertação e também a grandeza do seu território, permite que, até hoje, a ideia de conhecer os vizinhos e a si mesmo seja um mote poderoso para o cinema. No caso do filme de Éric Rocha, Pachamama, o propósito de sair em viagem sem um roteiro pré-definido, a não ser os lugares para onde iria, afina-se aos muitos viajantes que circularam pela América Latina e registraram tais percursos em seus diários de viagem.
Esses são referências para a reconstrução histórica dos primeiros contatos, pasmos e incompreensões, cujos desdobramentos resultaram, muitas vezes, em projetos de subjugação cultural, econômica e social. É claro que o posicionamento político de Rocha tem um viés oposto a este, apesar da proposta embutir questionamentos dos quais emerge o ponto central. Não conheço esse território a que pertenço e, portanto, conhecê-lo é me reconhecer. Não. Sob esta regra, o filme estipula o lugar marco que é a tríplice fronteira formada por Brasil, Bolívia e Peru, que, em 2007, quando ocorreram as filmagens, passava por situações políticas de embates. No documentário, dentre tantos conflitos, privilegia-se a situação dos povos originários, ou seja, dos indígenas. Revelar o que está acontecendo no Peru e Bolívia indica o gigantesco silenciamento dessa questão no Brasil. E, nessa perspectiva, Pachamama é uma contribuição potente. Sua opção pelo registro natural das falas e depoimentos contrasta com os enquadramentos que destacam olhos e faces singulares das populações indígenas. Estas contrapostas aos grandes planos, muito abertos e, em vários momentos, manipulados ao nível da abstração, que desenha um lugar sensorialmente vertiginoso, onírico. Eu ia passar aqui o trechinho do filme, mas não vai dar tempo, né? Esta relação de maravilhamento diante da natureza se repete no documentário sobre o Rio São Francisco, que articula 5 narrativas focadas na vida dos ribeirinhos. Não são povos originários, é evidente, mas mantêm o vínculo com a natureza porque dela dependem substancialmente para sobreviver. Há aqui um outro nível de relação que poderíamos chamar genericamente de intermediário, se pensarmos no extrativismo como uma lógica de organização básica do processo de urbanização. No entanto, o documentário dá um passo atrás e enfatiza a relação íntima entre o homem e o rio. E, neste viés, a figura mais densa está no primeiro episódio, que traz um pescador que conversa com o rio e o reconhece em características humanas. Eu não sei se alguém aqui assistiu o filme, não viram, se conhece, mas, assim, essa figura é extraordinária, né? Ele fala do Rio São Francisco como se fosse uma pessoa, dos sentimentos, e não só do rio, mas de toda a relação que ele tem com o ambiente em torno. Fala da pedra, conta a história de uma pedra que chorava, né, que ela apanhava tanto das lavadeiras, que ao bater a roupa na pedra, ela acabava chorando. O pessoal fala, ninguém entende o som dela, mas era a pedra chorando. Então, é uma figura realmente assim, muito interessante e que traduz muito daquela vertente que no Brasil é forte, a vertente dos causos, né, que é aquela ideia dos causos que vem da área rural e aí vão se configurando como lendas e passam de tempo em tempo para outras pessoas, e aí se ampliam, né, e ganham a conotação, né, ganham de ser verdade absoluta. Bom, ambos os documentários, portanto, se aproximam da natureza e dos homens em uma proposta de observação, cara ao documentário direto, com raras interações no momento das gravações. Trata-se de uma certa reverência a um mundo desconhecido, reverência pautada por um ideal de resistência que passa ao largo, aparentemente, do mundo urbano, mesmo que esse surja onipresente nos objetos de consumo, como antena parabólica, computador, rádio. Quer dizer, apesar de estar na beira do Rio São Francisco, né, em relação com situações bastante claras do universo rural, a gente vê lá parabólica, vê o rádio é presente, televisão, essas coisas todas. O contato com essa civilização urbana não reverbera no vínculo com a natureza, que é suficientemente forte e consistente para pautar e dar sentido à vida. Tal postura fundamenta-se, a nosso ver, por um código anterior, que reconhece a exaustão dos valores e modos de vida que estão costurados exclusivamente pela ciência e tecnologia e que desenha o sentido da vida na cidade. Voltar à natureza, portanto, implica trazer à tela os rituais da sua consagração. No Peru, em Pachamama, um velho índio lembra como a coca, carregada por mulas na região andina, sustentava sua família e a outras. Na Bolívia, isso em Pachamama, né, outro explica didaticamente a importância de mascar folhas de coca para se conseguir extrair minério a muitos metros abaixo da superfície da terra. São saberes que os documentários enfatizam, delineando uma abordagem que dialoga, em outro viés, com Sertor, né, em sua proposta de recuperar o extraordinário em um ordinário pautado pela sobrevivência,
pela resistência e adesão absoluta aos valores e qualidade de vida que são definidos pelo poder. Deste modo, a clivagem que organiza a modernidade na América Latina, ou seja, o massacre e o silenciamento frente aos povos originários, e a importância que esses dedicam à natureza, é abraçada em Pachamama na escolha política que reflete as reflexões iniciais apresentadas em off, nos 5 minutos primeiros do filme. Ele se pergunta, né, a gente escuta os primeiros 5 minutos do filme, depois de ter um som do rádio, né, falando da questão de segurança no Brasil, aparece ele se perguntando, né, onde parar, como parar, que são perguntas clássicas, quase que clichê, né, da gente que sai em viagem, mas que no filme ganham sentido pelo próprio filme ao longo do tempo. No começo eu fiquei até meio irritada, falei, nossa, que óbvio, né, onde parar, como falar, a voz dele falando isso, mas aí, se a gente segue, a gente vê como o filme cresce, como essas questões, elas são a posteriori, né, lógico, são editadas, né, em off depois, mas como elas fazem um sentido. Já em 5 vezes Chico, o contato com os excluídos insere-se na própria organização social do país, que praticamente dizimou suas populações indígenas, recusando-se, inclusive, a reconhecê-las em suas descendências, como também procura fazer com os negros. Mas há o São Francisco, símbolo de uma persistência que atravessa a população nordestina e chega até Minas Gerais em sua face mais pobre. É esta condição econômica, expressa nas casas de pau a pique, que o documentário parece reconhecer como suficiente para garantir a preservação de uma sabedoria advinda da relação íntima com as águas do rio, capaz de gerar, ele também, conhecimento e as fábulas do imaginário, com narrações que dialogam com os mitos ancestrais de um continente que os filmes vislumbram em construção ou, no mínimo, como existências apartadas. Aproximar-se delas é, portanto, um foco de resistência política, algo que desenha essa matriz cara ao cinema documentário latino-americano, que articula o dispositivo à ideia de viagem, pautando-se sempre pelo imaginário de um outro que desconhece, mas cuja resistência reconhece e busca valorizar. Então, eu acho que o mais importante, né? Deixa eu passar aqui agora, para ficar um pouquinho mais... seta. Jesus. Ah, aqui eu não mexo. Não vou conseguir me entender nunca com esse negócio. Aqui. Está aqui. Não, deixa eu colocar lá, peraí. Essa Pachamama eu só trouxe de graça, né? Para lembrar todo mundo que é o 1º de agosto, a gente marcar no nosso calendário, os brasileiros. Acho que quem não é brasileiro tem marcado, a gente acaba esquecendo e não vou passar aqui. Sintonia comigo agora, então. Né? Todo mundo acho que sabe o que é Pachamama, né? Vamos lá. Mas só para graça mesmo. Aqui esse é um frame do filme do Pachamama, né? Ele faz muito isso, que é esse enquadramento, né, dos rostos, né? Uma valorização muito grande dos rostos. Eu acho que é um dos momentos bonitos do filme, né, fora os grandes planos, que seria legal a gente ver o filme, né, ele trabalha bastante edição, é uma característica, inclusive, do Éric Rocha, ele já fazia isso antes, né, no Rocha que Voa, por exemplo, mas ele manipula tanto, né, que o filme fica plasticamente, né, você perde a noção do que está sendo colocado ali, mas fica muito bonito plasticamente. Né. Então, esses planos são planos do 5 vezes o Rio, né? É um filme com muitos planos abertos, muito externo, né? Óbvio, pela proposta dele, né? E no 5 vezes Chico há muito, né? É uma matriz também forte, que é esse antropomorfismo da natureza, né? Essa é uma das imagens, né? Esse é um dos personagens do filme. Enfim. Aí vou para a Terra Roxa, né? Que é Roja, né? Desculpe, espanhóis. Que é um filme do paraguaio e o outro venezuelano, que eu vou falar rapidamente. Também já reconhecemos há algum tempo que, ao par do fim das grandes utopias, emerge a valorização do sujeito, do singular, e este deslocamento impacta, obviamente, o documentário realizado na América Latina, que pauta-se pela ideia de resistência e construção de identidade, olhando em especial para o território e a geografia que nos define. A questão é que, quando se trata de reconhecer a importância do mundo natural, devastado pela lógica urbana e toda a complexa teia que a teceu, há um contraste evidente. Quanto mais a presença do homem atravessa as terras latino-americanas, mais estas são destruídas, particularmente pelo perfil exportador de commodities na maior parte dos países que formam o continente. Sob essa percepção, adensa-se, talvez, este outro lugar da resistência e identidade latino-americana, que decididamente assume que sua história abarca muito mais do que os 500 anos.
No entanto, como olhar esse lugar, de certa forma, diacrônico em relação à maioria da população? À pauta dada convivem, a nosso ver, mais duas matrizes essenciais: a valorização do cotidiano e o registro urgente da resistência. Na primeira, temos, novamente, esse estado da Câmara que observa o ritmo do dia a dia, mesclando este aparente arrastar ao impacto que a convivência com a natureza provoca. E não se pode ignorar aqui o papel que o turismo, e todo o seu circuito construiu ao longo das últimas décadas. Permanecer um pouco neste paraíso é recuperar a sanidade e se entregar às maravilhas do mundo. Eis, sabemos, mais um dos paradoxos desse capitalismo predatório que organiza nossos dias e que contamina o nosso senso estético. Não há como ser inocente nesse quesito. Por isso mesmo, documentários como Tierra Roja, de Ramiro Gomes, destaca-se na sua entrega ao cotidiano de 4 famílias paraguaias, 2 que vivem na região rural e 2 na região indígena. Eles são os Vera, Sterri, Villalba e Cabral. Só falta 10 minutos. E o filme todo é em Guarani. E essas pessoas que generosamente oferecem algum dos seus dias à curiosidade alheia, sem temor de compartilhar suas histórias cerzidas por inseguranças e expectativas de dias melhores. São faces que surgem na tela em horários distintos, amanhecer, anoitecer, hora do almoço, e também em lugares íntimos, em um registro que amalgama as diferenças, apresentando-as como complementaridades necessárias à compreensão da diversidade cultural e social do país e, por extensão, da América Latina. Falado em Guarani, o documentário aponta para um circuito que quase sempre é ignorado por quem vive na cidade. O desconhecimento é, assim, o mote para a realização que surge com sequências mais longas e o ritmo mais lento que marcam os dias. A presença da câmera é praticamente esquecida pelo público, pois quase sempre é mantida em distância média e as aproximações são, na maioria, pelo Zoom. Uma diferença significativa do que ocorre em Por que Morreu Bosco Visum, documentário equatoriano que registra um dos conflitos mais contundentes do país, quando os Shuar enfrentam o governo de Rafael Correia, a partir de um argumento básico: não querem suas terras e suas vidas contaminadas pelos poluentes que envolvem a extração do minério e do petróleo. Bosco Visum é assassinado em um dos momentos mais dramáticos do conflito, que é a forte repressão policial que ocorre na ponte sobre o rio Pano. Sua morte radicaliza, como deveria ocorrer sempre, mas não ocorre, o espírito de luta e resistência do Shuar. E, apesar do documentário privilegiar o registro em estilo jornalístico, há espaço para sequências que ressaltam o profundo vínculo das comunidades com a natureza. Em plena cena caótica pelo combate, uma indígena resume: nós não precisamos só do alimento, precisamos do ayahuasca para sonhar, pois é nos sonhos que vemos nosso futuro. Esse trechinho eu quero passar, porque é muito lindo. Essa marca essencial da diferença é acentuada pelas cenas que pausam o foco nos embates e nos discursos afirmativos da identidade. Crianças e mulheres à beira dos rios, lembrando para todos este outro modo de viver que desenha uma humanidade distinta. Talvez seja um tanto romântico abarcar tão brevemente 4 documentários com realizações tão diversas para explicitar um projeto de vida também calcado pelo retorno ao mundo natural e o reconhecimento da importância de caminharmos a contrapelo do que parece ser o óbvio, ou seja, a praticamente total urbanização do mundo. Mas acredito que o próprio Cocal é um encontro de utopias, de apresentação de indícios, de não se ter receio de refazer as pegadas no sentido inverso da nossa própria história. Nesse momento que o Brasil, o nosso país, está tão dilacerado e que a América Latina parece reviver outra vez sua face de desencantos e tragédias, estar aqui, falar rapidamente desses filmes, oferecer algumas pistas possíveis de resistência, é uma partilha que me comove e me dá esperança. Sim, sobreviveremos. Eu fico comovida mesmo, desculpa. Só para encerrar, eu queria, então, tentar passar rapidamente esse trechinho do filme. Dá tempo de eu passar? Dá tempo? Eu vou mostrar uns slides, então. Deixa eu só passar. Lá. Eu ia terminar aqui, mas eu ia mostrar um pouquinho, mas depois passo o filme. Pode começar no minuto e 38. Dá tempo? Quanto tempo tem? Tem?
Posso passar, então, inteiro? Dá 2 minutos. Pode ser desde o comecinho. ¡Viva el trabajo! ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! Queremos medio ambiente sano, no queremos contaminación, queremos que nuestros hijos disfruten la naturaleza como ha sido siempre. ¡Viva la revolución indígena! ¡Vamos, Morán! Las comunidades de Sevilla Don Bosco están en permanente lucha. Vamos a continuar, compañeros, y a trabajar y a hacer una asamblea permanente en cada una de las comunidades. La provincia de Morona Santiago queremos que sea una provincia ecológica, sin contaminación. No es simplemente palabra. Hasta nuestro cuerpo no quiere la explotación petrolera a la contaminación minera. Este es el verdadero posición que el pueblo Shuar mantiene y mantendrá hasta las últimas consecuencias. Pueden ver, tenemos muchos productos cultivados de este territorio. No estamos sufriendo de hambre, sino más bien estamos conformes a seguir defendiendo. Nuestra chicha es ayahuasca, nuestro poder es tabaco. ¡Eso da poder! ¡Fuerza! ¡Da poder! Utiga mushutkan kakara mabiti hu haybeki apat ku hangebek tuike hu masa ku hahi notish aish manshuna uminyenyem dura ike musikra mra nikamnyeche mutike nikamnyeche korehe na gama sika nuna na gama snimeru che mutsuki hange. Bom, pode. Era só esse pedacinho. Bom, era isso, né? O filme ele tem esse registro, né, de urgência, ele acompanha os acontecimentos que foram bem dramáticos, né? Resultou num assassinato então esteticamente ele tem esse perfil jornalístico, mas eu acho que ele traz para a gente, né, esse pedaço do mundo que é tão difícil de chegar, né? É o filme mais difícil de chegar. Os outros filmes são fáceis de achar. O Tierra Roja tem até disponível no YouTube, né? Quem quiser assistir, eu recomendo muito. É um documentário belíssimo. É isso. Eu ia mostrar mais um pedacinho. Dá para voltar? Um pedacinho só para encerrar? Votar no PPT, pode ser? Não, no PPT. Se não for ultrapassar o tempo de ninguém. É só mostrar rápido. Tá. Só mostrar para vocês. Esse é um dos meninos do Tierra Roja, né? Essas imagens, é um filme com muitos silêncios, é muito interessante. E eu queria mostrar para vocês esse poeminha, que é esse poema que achou que me motivou a fazer essa apresentação, me deu um mote para fechar um poema de, sei lá, não sei quantos anos eu tinha, que eu não tinha data, né? Mas eu acho que traduz muito do que eu queria falar para vocês. Acho que não sei se precisa ler, né? Dá para vocês lerem, né? Era um chamado Andando. Era só alguém andando essa noite, carregava nos olhos a nitidez dos oceanos e também o assombro e a violência das suas vagas. O temor de estar viva quase a esmagava. Tentou ser um pequeno peixe liso, talvez colorido, talvez azul. Mas o mundo continuava tão imenso. Tornou-se, então, pequena pedra porosa, sem cor e forma definidas, e assim seguiu, invisível à dor e aos mortos. Em dança livre, em meio às águas e o barulho fino do vento, finalmente sonhou e compreendeu a eternidade. Era isso. Obrigada, Denise. Agora a gente vai passar para a segunda comunicação dessa mesa, que vai ser feita pelo professor Francisco Javier Ramírez Miranda,
que é licenciado em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, mestre e doutor em História da Arte pela Faculdade de Filosofia da UNAM. É professor na Enes Morelia e também deu aula na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da UNAM, no Centro de Capacitação Cinematográfica e o Centro de Estudos em Ciência da Comunicação, entre outros. E o título da comunicação é Modernidade Mexicana, Cinema e Literatura na Transição dos anos 60. Gracias, Nina. Y bueno, muchas buenas tardes, buenos días a todos y muchas gracias, Janet, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, el trabajo que voy a leer ahora en castellano analiza esta tensión con el tema de la modernidad. Bueno, ahora lo desarrollaré, pero quiero nada más comentar. El énfasis en mi trabajo ahora está en la relación entre la generación del medio siglo de la literatura mexicana y el cine de la época. Y nada, bueno, lo leo. En 1950, el estreno en México de Los Olvidados, yo la paso, eso es, gracias. El estreno en México de Los Olvidados había provocado una reacción muy airada de diversos sectores de la sociedad mexicana que veían denigrada la dignidad de la patria y amenazaban con expulsar del país a los autores del agravio. La presencia de la cinta en el Festival de Cannes de 1951 era, en alguna medida, la oportunidad de resarcir el daño al proyectar por ese medio la película en un medio diferente que, con su juicio, validaría su factura. El poeta mexicano Octavio Paz, quien trabajaba en la Embajada de México en París, tomó la causa como propia. Aprovechó todos los contactos y medios posibles, hizo que fuera vista, imprimió y repartió volantes. El jurado otorgó el premio al de mejor director de ese año a Luis Buñuel, y ese hecho significó un cambio importante. Paz se encargó de la defensa de la cinta también en México y a la distancia hizo que don Fernando Benítez, director del suplemento cultural más influyente de la época, publicara varios textos al respecto. A partir de ahí, la cinta fue revalorada por el público mexicano. Para Paz, la película contenía el desenlace del surrealismo, pues lograba juntar el relato tradicional, las imágenes irracionales que brotan de la mitad oscura del hombre. Este acto significó el inicio de una relación fundamental entre el artista de origen aragonés y la intelectualidad mexicana de la posguerra. Paz, quien era amigo cercano de los surrealistas, fue también una presencia dominante en la cultura mexicana de aquella época. El hecho significó además el comienzo de una relación creciente entre el medio cinematográfico y la intelectualidad del medio siglo. Así, en 1954, la Universidad Nacional, cuyo departamento de difusión cultural estaba encabezado por otro poeta, Jaime García Terrés, comenzó un vínculo con la cinematografía que continúa hasta la actualidad y que daría muchos frutos en los siguientes años. Bueno, este artículo publicado en 1958 da cuenta de la conferencia que Buñuel había impartido en el año 54 en el aula magna de la Facultad de Filosofía, con la que García Terrés y el Departamento de Difusión Cultural de aquella época iniciaban la relación muy fructífera entre el cine y la universidad. En un contexto donde el cine se intelectualizaba y bajo la influencia europea, se le comenzaba a considerar no solo un arte, sino incluso una forma de pensamiento. En la Facultad de Filosofía se propone hablar con mayor seriedad posible del medio fílmico, mediante una serie de conferencias que fueron inauguradas nada menos que por el propio Buñuel, quien, desde ese momento, ejerce una especie de liderazgo moral en los jóvenes escritores y aspirantes a cineasta que se agrupaban en las aulas universitarias. La historia de la cultura en América Latina está marcada a lo largo del tiempo por una tensión constante entre tradición y modernidad que se materializa en formas diversas, como la que existe entre nacionalismo y universalismo, tensión que marcó muchos debates de la primera mitad del siglo XX. El medio mexicano de la posguerra atestiguó la irrupción de una generación de jóvenes insertos en la vida cultural con el énfasis crítico en el nacionalismo hegemónico desde la Revolución y en su proceso de anquilosamiento como retórica oficial,
Los discursos revolucionarios en el arte, particularmente en la plástica, pero con derivaciones diversas en otras disciplinas, se veían cada vez más con mayor desconfianza como formas válidas de expresión artística. Así, cuando en 1956 se publicó el manifiesto La Cortina del Nopal, los pintores agrupados en torno a José Luis Cuevas proponían un enfrentamiento directo con la retórica de la pintura mural, actitud que se repetiría con el grupo Nueva Música de México y más adelante con el cine. Ciertamente, la actitud crítica de la intelectualidad tenía que partir de un distanciamiento con el modelo nacionalista, y en ese sentido les venía muy bien la figura de Buñuel, artista con un reconocimiento muy amplio en Europa, con una trayectoria ya muy importante y cuyos criterios fílmicos estaban formados en un medio distinto al doméstico. Una crítica de este tipo implicaba, en alguna medida, la aceptación de la imposibilidad de generar ningún modelo nuevo sin tener el referente europeo. Pero la llamada modernidad fílmica no fue nunca una forma de discurso que se opondría a otra, como el discurso clásico hegemónico de las décadas anteriores, por ejemplo. Era, es cierto, una actitud crítica hacia el modelo anterior, pero que propone una diversidad de respuestas posibles. Para el caso mexicano, los caminos aclaraban muy bien el objeto de la crítica, pero no unificaban la respuesta posible. Los jóvenes aspirantes a cineasta, como se calificaban a sí mismos, de finales de los años 50, tenían claro que el cine, qué cine no querían hacer, el de los años anteriores en México, el de la época de oro, el del Indio Fernández. ¿Qué cine no querían hacer? El de los años anteriores en México. Y, gracias a Buñuel, ya sabían qué actitud sí querían adoptar y cuál cine sí querían desarrollar. Buñuel es la modernidad que esa generación buscaba. Sin embargo, el propio cineasta se veía a sí mismo como un artista alejado de una actitud en este tenor. Era un creador individual con una fuerte conciencia crítica y un claro objeto de su quehacer, denunciar la moral burguesa, pero distante del movimiento propio del cine que se suele etiquetar como moderno. Era, por ejemplo, un fuerte crítico del movimiento neorrealista en el que veía el peso de un catolicismo irresuelto. Bueno, para 1960 estaban dadas todas las condiciones para proponer una renovación del cine nacional, a lo que se suma un fuerte retroceso en los ingresos de la industria que ha caído por varios años consecutivos. La puntilla es un intento de ley de censura que acaba por amalgamar a diferentes sectores culturales que, en lo individual o en grupo, querían rescatar al cine nacional mediante su modernización. Estas reuniones acabarían por conformar un grupo de escritores y artistas de otras disciplinas que se denominarían ejemplarmente Nuevo Cine. Un año más tarde publicarían una revista y un manifiesto y propondrían una serie de medidas concretas para lograr la ansiada renovación y la superación de lo que en su manifiesto publicado en 1961 denominaron el deprimente estado del cine mexicano, ¿no? Un diagnóstico que partía de, que veía el panorama de la crisis siempre, entre comillas, del cine mexicano para fines de los años 50, donde, bueno, lo que están atestiguando es una caída que es un proceso muy largo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, donde México va perdiendo la hegemonía que tuvo en los mercados latinoamericanos y por lo tanto va perdiendo ingresos y por lo tanto va perdiendo este lugar importantísimo que logró a mediados de los años 40, pero que para fines de los 50 es ya solamente un recuerdo. Para fines de los 50 la industria mexicana ha perdido la capacidad que los años anteriores lo habían llevado a ser la industria hegemónica en lengua hispana. Dos personajes centrales de este movimiento que no llegan a firmar el manifiesto son el propio Buñuel, quien participa en las reuniones preparatorias y con su presencia afirma en los jóvenes el potencial de cambio, y el escritor Carlos Fuentes. Fuentes contaba con 32 años y había cobrado una presencia incuestionable, incluso a nivel internacional, a partir de la publicación en 1958 de La región más transparente del aire, novela experimental, innovadora y muy arriesgada, que se erigía como la gran crónica de la Ciudad de México, que había vivido un vertiginoso proceso de crecimiento. La novela fue un testimonio, como pocos, de las dialécticas de la modernización y los procesos urbanos de la ciudad, relato monumental que ponía el acento en las tensiones entre cambio y tradición, en las diferencias de clase que determinan el devenir de la ciudad y para ello en las diferencias de los modos de expresión de los personajes.
Las formas del habla son expuestas como formas de pensar y actuar, de vivir y habitar la urbe. Fuentes tenía en su joven pero importante trayectoria una relación intensa con el cine. Había ejercido la crítica y en sus relatos incluía diversas referencias que daban cuenta de una cinefilia y de un gusto muy actuales, que incluían citas de Truffaut o de Antonioni, por ejemplo. Pronto comenzaría a colaborar directamente como dialoguista y adaptador también. Su novela Las buenas conciencias, publicada en 1962, tenía la siguiente dedicatoria: a Luis Buñuel, gran artista de nuestro tiempo, gran destructor de las conciencias tranquilas, gran creador de la esperanza humana. Por cierto que Fuentes, al publicar en 1961 su novela Aura, aseguró que Luis Buñuel se la había pedido para adaptarla. Bueno, poco tiempo después, Buñuel dejaría de filmar en México a partir de Simón del Desierto y las dificultades que tuvo para concluir esa película. Entonces no sé si Buñuel efectivamente alguna vez intentó adaptar al cine la novela de Carlos Fuentes. En todo caso, Carlos Fuentes era el emblema y de toda una generación de escritores muy jóvenes, nacidos entre el año 1928 y 1932, por lo que a principios de los 60 eran alrededor de 30 años, pero que ya, gracias a los suplementos culturales, gracias a la vida cultural que se da en el entorno de la Universidad Nacional, tenían una fuerte presencia y que se convertirían propiamente, como a ellos mismos les gustaba ser denominados, en una mafia que controlaría la vida cultural del país, ¿no? Tanto en el ámbito de la plástica, donde emprenden toda una causa contra el muralismo encabezada por José Luis Cuevas, como el gran relacionista público del grupo, pero con otros pintores muy relevantes en los siguientes años, como el Manuel Felgueres, Vicente Rojo, un montón de pintores que renovarían la plástica a partir de su crítica con el modelo revolucionario. En buena medida, los jóvenes que entonces tienen oportunidad de aparecer en suplementos, de conocer, de participar de las becas, de participar del Centro Mexicano de Escritores, financiado por el Instituto Rockefeller, empiezan a tener una presencia en el medio cultural mexicano. Más que comenzar, para este momento empiezan a consolidar ya su figura, escritores como José Emilio Pacheco, como Juan García Ponce, como el propio Jorge Ibergüengoitia, y Fuentes, que quizás tiene esta presencia internacional, además, ya para esa época. Si Fuentes no fue participante directo en Nuevo Cine, tanto en el grupo como él no firma el manifiesto, aunque participa en las reuniones preparatorias, sí era una voz presente en el mismo sector cultural, y serían varios más los escritores de esa misma generación quienes harían el trabajo de la revista. Salvador Elizondo firmó el manifiesto en 1961 y en el primer número de la revista publica el artículo Moral, Sexual y Moraleja en el cine mexicano. En un texto donde reafirma que el problema del cine mexicano está justamente en una temática y en una forma moral. Bueno, lo que está contrastando el escritor Salvador Elizondo, hijo de un importantísimo productor de la época de oro mexicana, Salvador Elizondo padre, productor, por ejemplo, de Vámonos con Pancho Villa, la película emblemática de la relación entre cine y revolución mexicana en los años 30. Bueno, Salvador Elizondo, hijo, había publicado en Moral, Sexual y Moraleja su diagnóstico en torno a la temática. Decía él que en México solo existe la puta y la madre, ¿no? Entre estas dos mujeres se juega todo un juicio moral que siempre termina en moraleja, pero el contraste que establece Elizondo en su artículo es la actitud moral que está, por supuesto, mostrada en las películas de Luis Buñuel. Unos números más adelante es Jomí García Scott, el artista polifacético, poeta, cineasta, pintor y escritor también, quien en un ensayo muy notable desarrolla su crítica con el mismo punto de partida y llegada. Citando al propio Buñuel, quien en una entrevista afirmaba que la misión del cine, como la de todo arte, es que después de haber estado en contacto con la obra, el espectador tenga la noción de que no todo está tan bien en este mundo como se quiere aparentar, de que en definitiva no estamos en el mejor de los mundos posibles. Jomí
García Scott, de nuevo, su punto de partida es esta cita de Buñuel para afirmar que el cine mexicano lo que propone es, y el cine en general, lo que propone es un espectador conformista, ¿no? Y que lo que debe, la revolución que el cine debe proponer tiene que ser mostrar al espectador justamente su conformismo y moverlo a la inconformidad. Aunque el grupo se disuelve, el grupo Nuevo Cine, que publicó 7 números entre el año 61 y 62, y para fines del 62, después de hacer un número doble dedicado a Luis Buñuel, se disuelve definitivamente. El grupo se disuelve y con él la revista, y aunque en términos de renovación de la producción de la época su aporte es diminuto, aunque produjeron una película, la aportación de Nuevo Cine tiene que ver con un impulso renovador e institucional que propició la creación de archivos, escuelas, formas de crítica y estudio del cine. Incluso los miembros del grupo, y de forma más amplia el núcleo intelectual que conformaban, tiene que ver en la incipiente producción que de diferentes maneras intenta la renovación de la industria en aquellos años. Bueno, ahí la región más transparente del aire, y ahora novelas publicadas por Fuentes en el año 58 y 61 respectivamente. En 1965 tiene lugar el primer concurso de cine experimental, que como ha notado Álvaro Vázquez Mantecón acá presente, y que bueno, digamos, ha estudiado ampliamente estos fenómenos. En 1965 tiene lugar el primer concurso de cine experimental, que como anota Álvaro, propone poca experimentación formal, si bien en las propuestas se desarrolla un impulso de renovación temática y algunas formas de innovación con la forma narrativa, cuyo origen se puede ubicar en la literatura del medio siglo mexicano o en algunas asimilaciones del trabajo de Alain Robert-Grillet o de otros integrantes de la vanguardia europea. Estas asimilaciones realizadas por los jóvenes narradores mexicanos, como ciertos descentramientos del sujeto de la narración en Tajimara, escrita por Juan García Ponce, en el marco del concurso, o en La Tsunamita, cuyo guión viene de un cuento de la propia Inés Arredondo, también en el marco del mismo concurso. Narraciones donde el relato es el lugar de una fuerte experimentación que parte de la tematización de ciertos issues ausentes del cine anterior, pero que aterriza en la forma narrativa propiamente. Creo que el concurso, que es efectivamente poco experimental en la forma cinematográfica, sí es muy innovador en integrar ciertos temas que habían estado ausentes en la historia del cine mexicano de las décadas anteriores. En el concurso se da la irrupción de dos modelos de modernidad, con un punto de partida y una conciencia diferente, y que en cierta forma se pueden sintetizar a partir de dos escritores, el propio Fuentes y Juan Rulfo, quienes participaron en el concurso de formas muy particulares. De Fuentes se adaptaron 2 cuentos sin su participación oficial, es decir, no estaban en los créditos, pero bueno, tuvo una relación directa con los dos cineastas Ibáñez que adaptaron sus narraciones. Se adaptaron 2 cuentos sin su participación oficial, mientras que Rulfo aportó unas líneas por demás importantes para la película triunfadora del certamen. En el marco de este concurso, Rubén Gámez filma La Fórmula Secreta. Filma La Fórmula Secreta. Formado en el ámbito de la publicidad y los noticieros, Gámez había incursionado en la realización con Magueyes en 1960, breve cortometraje realizado para acompañar la exhibición de la película Viridiana del propio Buñuel, que era producida por Gustavo Alatriste, un productor mexicano, pero había sido filmada en España para su participación en los festivales europeos. Alatriste pensó que era buena idea introducir esta introducción, que con un montaje muy einsteiniano, Gámez, a partir de una partitura de Shostakovich, montaba un montaje abstracto con los Magueyes como enfrentándose en un breve corto de algunos minutos. Gámez afronta su cinta, La Fórmula Secreta, estructurándola con base en cuadros no narrativos que ponen en escena la disputa por la esencia de lo mexicano frente a la pérdida de la identidad,
acosada por la confrontación con el imperialismo norteamericano y sus productos industriales. El subtítulo de la película es Coca-Cola en la sangre. Las secuencias se basan mayormente en el uso de material de registro directo y el cineasta construye su película en el montaje, ausente la narración, conformando imágenes de gran fuerza, ensambladas en una pugna constante, en un enfrentamiento de fuerte violencia. Juan Rulfo escribió algunos textos que se leen en off en dos secuencias de la película, como aquella donde la tierra yerma, completamente seca de una ladera que presumiblemente le han entregado los campesinos, es vista por la cámara mientras la voz de Jaime Sabines lee: ustedes dirán que es pura necedad la nuestra, que es un desatino lamentarse de la suerte y cuanti más de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta aclimatarse al hambre. No sé, podemos ver un fragmento. No, bueno, mejor seguimos si da tiempo después. Yo creo que no va a dar tiempo. En todo caso, aquí está la imagen. Después vemos la película, en otro coloquio. La cámara panea y el campesino se desplaza para quedar nuevamente a cuadro. La cámara vuelve a panear y el hombre obstinadamente insiste en seguir en el cuadro, en visibilizarse. Poesía visual y textual confluyen en el espacio de la denuncia, en el punto de encuentro entre dos formas de retórica para hacer funcionar un discurso complejo entre el cineasta y el escritor. Rulfo remite a su propia literatura, a sus cuentos Nos han dado la tierra o a Es que somos muy pobres, entre otros, compilados en El llano en llamas y publicados una década atrás. Hay aquí un desplazamiento de la preocupación meramente formal o del individualismo de las preguntas que atormentan a toda aquella generación, fuertemente influidas por el existencialismo, hacia una cuestión eminentemente política. Son las clases desplazadas, los perdedores de la revolución, aquellos que, según el pintor Tamayo, solo habían triunfado en los murales, quienes exigen ser visibilizados en la cinta de Gámez, aquellos que, dice, somos porfiados. Rulfo y Gámez con él ponen el acento en la desigualdad y la injusticia que el aparato retórico oficial hacen callar, pero lo hacen a través de una forma novedosa. Unos años antes, Rulfo había viajado al Valle del Mezquital, una región muy pobre del centro de México, para contar, en complicidad con los cinefotógrafos Rafael Corquiri y Antonio Reynoso, El despojo, una historia breve pero compleja, donde la tragedia se vuelve a presentar como ineludible, producto de la desigualdad, y la forma es fuertemente innovadora, utilizando una serie de recursos que en la obra de Rulfo son detectables, como una ruptura con la linealidad temporal y una fractura con las formas convencionales de construir sentido, una película que mucho tiempo se creyó perdida porque el negativo fue depositado en la Cineteca Nacional, que se había incendiado en el año 83, pero bueno, ahora se ha encontrado un positivo a partir del cual, bueno, podemos ver nuevamente la película, que a los creadores, Antonio Reynoso, particularmente a él, el resultado no le gustaba y por lo tanto la película prácticamente no fue vista, no circuló, no se exhibió más que en algunos circuitos muy cerrados. En todo caso, es un ejercicio, quizás estas dos películas, tanto La fórmula secreta como El despojo, donde Juan Rulfo sí tiene una participación importante. Rulfo es uno de los escritores más adaptados al cine, ¿no? Se han hecho varias versiones de Pedro Páramo, muchas adaptaciones de sus cuentos, por lo menos un par de versiones de El gallo de oro, su argumento cinematográfico, novela. Pero estos dos ejemplos son donde seguramente Rulfo logró participar más directamente. Fuera de este concurso, en 1967 Carlos Fuentes participó en otro concurso, en uno de guión, lanzado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Entre los premios y las menciones que se otorgaron, solamente su propuesta llegó a filmarse y llevó el título de Los Caifanes. En la dirección de la cinta estuvo Juan Ibáñez, quien había hecho mancuerna con Fuentes en la adaptación de su cuento Un alma pura, que resultó una película importante y parte del primer concurso de cine experimental un año atrás.
Esta nueva colaboración no partía de una adaptación, sino de una historia original que en buena medida sintetizaba algunas de las preocupaciones temáticas del escritor, particularmente las expresadas en la región más transparente del aire, pero también en Aura, donde, a partir de las diferencias en el habla de los personajes, se hacía notar la división de clases e incluso algunas formas tajantes de circunscribir la ciudad a ciertos guetos insalvables, a reductos diferenciados por un fuerte contraste económico, racial y cultural. Los Caifanes ponen el acento en estas diferencias al hacer coincidir de manera circunstancial y forzosa a un grupo de personajes pertenecientes a medios sociales marcadamente distintos. Por una noche, los rufianes de barrio deben convivir con una pareja de clase media alta e intelectual. Ellos no tienen ni nombre, pues solo se les conoce por sus apodos y por tanto pareciera que no tienen nada que perder, mientras que la pareja sí es nombrada, Paloma y Jaime. La convivencia comienza cuando la lluvia obliga a la pareja a guarecerse en un coche que parece abandonado, en una circunstancia donde él ha intentado seducirla, pero ella la ha rechazado intentando vivir una aventura diferente a la sexual, exponer a ambos a un límite, pero sin esperar cómo se darían los acontecimientos. El vehículo resulta ser el de los Caifanes, un grupo de mecánicos que vienen por una noche a divertirse con la vida nocturna de la ciudad. Después de un breve enfrentamiento, el capitán Gato, líder del grupo, ofrece llevarlos a donde puedan tomar un taxi. Ante la imposibilidad de hacerlo, deben continuar juntos toda la noche. Desde el principio se establece una tensión sexual entre ambos bandos. Paloma se convierte de inmediato en el objeto de las miradas lascivas de los Caifanes, mientras Jaime intenta infructuosamente poner fin a la convivencia. Ante la insistencia de ella, el grupo se dirige a un cabaret de barrio, donde Paloma se relaciona con un grupo de prostitutas que se maquillan en el baño y disfruta haciéndose pasar por una de ellas. El contraste de la ropa, el maquillaje y los accesorios es ineludible y la comparación inevitable. Se subraya aún más cuando una de ellas muestra su barbilla torcida por una mala operación plástica que, según dicen sus compañeras, le costó una fortuna. Como en la región más transparente del aire, en esta cinta los modos de hablar marcan con claridad el lugar que ocupa cada individuo en la sociedad, un lugar signado por una identidad que está determinada por una serie de pertenencias étnica, social, de clase, geográfica. Y ese modo de hablar es también el espacio desde donde se pueden transgredir dichas pertenencias. Vamos a hacer otra jalada. Es la frase con la cual Paloma induce a sus companheiros a continuar a aventura. Nos anos anteriores, a gente até teve mais filmes. No ano de 2013, a gente teve 21 filmes lançados em coprodução internacional, né? Então, notamos que, mesmo com aparente declínio econômico, a atividade cinematográfica mundialmente ainda é tida como um campo de intensa disputa política, como um campo de disputa política e simbólica, tornando-se uma ferramenta estratégica para o fortalecimento das culturas nacionais. Em decorrência de diversas crises, os Estados passaram a compreender a relevância das imagens no processo de reestruturação das políticas nacionais e do resgate das identidades culturais dos países. Evidenciamos, ao longo desse trabalho, os fatores que distinguem a contemporaneidade como um momento envolto em questões paradoxais. Isso porque, ao mesmo tempo em que vemos um intenso processo de abertura dos mercados nacionais ao capital internacional, nos deparamos com um avanço e crescimento de acordos internacionais para a consolidação de blocos econômicos, formando o que ficou conhecido como regionalismo. Aqui, nossa atenção foi dedicada ao surgimento do acordo firmado entre os países da América Latina, o Mercado Comum do Sul, e para a reunião criada especialmente para cuidar das questões ligadas ao audiovisual, cinema e audiovisual. Para podermos compreender o atual ambiente de desenvolvimento do mercado cinematográfico brasileiro, principalmente na modalidade de coprodução internacional, foi fundamental termos conhecimento do contexto histórico que resultou essa condição de integração transnacional. Um importante fato a ser destacado foi a crescente circulação de bens e produtos e a contínua interconexão das tomadas de decisões políticas e dos processos econômicos entre as instituições, tanto privadas quanto governamentais, em escala mundial. Nesse cenário de liberação dos mercados, vemos o estabelecimento de duas tendências:
A primeira vinculada ao processo de internacionalização do capital privado, através do estabelecimento das multinacionais e a defesa da não intervenção do Estado na economia. Já a segunda, voltada para um processo de fortalecimento das administrações governamentais através da associação dos Estados estrangeiros nos chamados regionalismos. É importante problematizarmos a relação do capital e nação, pois, a partir da intensificação da volatilidade dos investimentos através da globalização, entramos numa lógica do capital desterritorializado, entre aspas. Nem mesmo os Estados Unidos escaparam desse processo, já que as negociações e investimentos se tornaram transnacionais. Por exemplo, atualmente, nem as majors são as empresas distribuidoras representantes dos estúdios, como Warner, Fox, né, Disney, firmas estadunidenses que são a representação simbólica máxima da atuação de Hollywood no mundo, conseguiram manter essa majoritariedade das ações com capital norte-americano. Grande parte delas foi vendida para investidores internacionais como Japão e Alemanha. Para que houvesse a expansão desse capital desterritorializado, era necessário que o Estado, enquanto autoridade responsável pela regulamentação, regulação e taxação das economias nacionais, se eximisse parcialmente do seu papel. É sob essa ótica do neoliberalismo que surge o Mercado Comum do Sul, através do Tratado de Assunção, em 91 ainda, quando as coisas estavam mudando, principalmente para a gente aqui no audiovisual. No cinema, né? Enquanto os outros tratados surgiram no bojo de governos ditatoriais, o Mercosul nasceu em um momento de reordenamento da política nacional. Por isso, buscou agregar os temas do desenvolvimento e da democracia, aliados à preocupação com uma modernização competitiva. O Mercosul, desde a sua criação, foi encarado pelas diversas gestões, ou com a esperança de ser encarado pelas diversas gestões, como um instrumento para alcançar a soberania nacional, utilizando como plano estratégico, tanto para o desenvolvimento e reestruturação da economia interna, quanto nos planos de representação e expansão da economia no mercado internacional. Mas só para a gente aqui, só na gestão do presidente Lula, que esse sentimento fica muito mais evidente como uma política nacional, né? O objetivo principal da política externa brasileira contemporânea foi a integração. E, naquele momento, então, o ministro das Relações Internacionais, Celso Amorim, o Mercosul representou um núcleo dinâmico da inter-relação dos países sul-americanos. O projeto do Mercosul difere dos demais tratados, como a União Europeia e o NAFTA, porque o seu plano estrutural une propostas de distintas formas de regionalismo, visto que ali há a presença marcante do Estado e sua motivação política estratégica, que remete a uma integração voltada para dentro, a ideia de um regionalismo aberto e a sua sintonia com a economia mundial, a busca de maior competitividade sob a base de um eixo exportador e de uma liberalização frente às trocas internacionais. Houve um momento em que os planos de integração internacional do Brasil não se restringiram somente ao plano econômico. Notamos tal fato através das políticas públicas propostas, naquele momento, pela gestão do então ministro da Cultura, Gilberto Gil. Segundo ele, o Ministério da Cultura assumiu a responsabilidade com um plano regional e internacional, e também com a promoção da cultura brasileira no mundo, tanto simbólica como economicamente. E menciona que, durante o período da sua gestão, as políticas públicas culturais foram deslocadas para o centro do debate do desenvolvimento nacional e das relações de intercâmbio do Brasil com os outros países, pois condicionavam o desenvolvimento econômico sustentável. São políticas que promovem o equilíbrio entre a produção econômica e o bem-estar da sociedade. Isso no campo da esperança, da utopia. Algumas coisas funcionaram, outras não, né? Apesar de notarmos a crescente importância das questões culturais nas negociações e propostas de projetos que envolvem o Mercosul, esse eixo entrou na pauta tardiamente nas diretrizes do acordo. A cultura entrou oficialmente na pauta do Mercosul somente no ano seguinte, em 92, quando foi criada uma reunião especializada para o campo cultural, e 3 anos depois, o Fórum
mudou para uma reunião de ministros responsáveis pela cultura. Mas percebemos que, ao longo dos anos, o desejo de integração ele não se concretizou plenamente, principalmente porque não adiantava esses estados terem a noção de que eles queriam se unir para conseguir alcançar a dita soberania, mas que, individualmente, eles estavam passando por tensões muito fortes, né? Por exemplo, no caso do Brasil, as atividades culturais tiveram um impulso para a retomada das ações em relação à cultura a partir de 91 com a Lei Rouanet, mas não é instantâneo, né? A Lei Rouanet ela foi assinada e depois leva-se um tempo para essas relações se maturarem. Para o cinema e depois para o audiovisual, em 93 anos depois, com a Lei do Audiovisual. Então, a gente pode ver, né, que, apesar desses esforços para a concretização da integração internacional, individualmente, eles não tinham muito o que fazer. Para a gente, com a criação do Ancine, em 2001, o setor passa a ter um órgão responsável por uma reordenação e reorganização interna, que, a partir desse momento, impulsiona por um processo que vai começar a espraiar em rede as ações para conseguir impulsionar o que seria essa política econômica voltada para o internacional, né, para fora. Então, essa fase de reordenação do setor, mesmo que de maneira distinta, ocorreu concomitantemente em outros países da América Latina, o que resultou num ambiente favorável para a criação, no âmbito do Mercosul, de um fórum específico para o setor, que é a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul, a RECAM, que foi criada em 2003. Ela foi criada pelo Grupo Mercado Comum, e, apesar do reconhecimento por parte das representações nacionais dessa importância estratégica da produção audiovisual como ferramenta de fortalecimento das identidades culturais, isso se repete muito nos textos de fundação dessas instituições, e como um instrumento de desenvolvimento econômico, que tem a ver exatamente com os estudos que vão criar maior intensidade relacionados à economia criativa, me perdi, desculpa. A criação de um fórum voltado... foi criado um fórum exclusivo só para o audiovisual, né? As outras formas de manifestação não tem um fórum específico. Você tem um fórum ligado para a cultura, mas só o audiovisual tem um fórum específico para ele, que é a RECAM. Então, apesar da implantação tardia da RECAM, em 2003, é importante destacar que o audiovisual é a única expressão cultural que possui uma reunião especializada devido a essa força estratégica da comunicação audiovisual, que passa a ser utilizada pelos governos de forma a impulsionar a soberania desses países. Então, o início dos anos 2000 foi marcado pelo surgimento dessas legislações e órgãos públicos destinados à regulamentação e regulação das cinematografias da região. No entanto, vamos perceber claramente, em maior ou menor desenvolvimento dessas ações, como reflexo das políticas governamentais dos países como um todo. Por esse motivo, e pela existência da aliança aduaneira dos Estados-partes Mercosul, viu-se a necessidade de estabelecer um fórum voltado para as análises do setor, juntamente com a instituição de mecanismos de estímulo ao intercâmbio de obras audiovisuais. Essa integração proporcionou um ambiente favorável para a organização de projetos direcionados à produção, circulação e promoção das obras latino-americanas. A RECAM foi um espaço construído pelas lideranças que compõem o Mercosul, dedicado ao debate das questões que dizem respeito estritamente ao audiovisual. O objetivo era discutir e planejar ações que possibilitavam ampliar o estabelecimento de ações recíprocas de fomento ao mercado audiovisual, especialmente direcionados ao cinema. Mas a RECAM ela é só um órgão consultivo, ela não é um órgão executivo. Então, por mais que a gente analise algumas das ações, e dos desejos e das diretrizes que foram delimitadas nessas reuniões, era muito de uma realização de uma reunião de diretrizes que deveriam ser tomadas nos seus países, mas que não era um acordo de cavalheiros que deveria ser executado e que não necessariamente vai conseguir se concretizar ao longo desses anos, né? E que é interessante ver nessas reuniões que, apesar de a gente analisar
as políticas públicas desses países envolvidos em questão, que está bem calcada na parte da produção e do fomento, na produção de novas obras audiovisuais, tem um desejo muito forte aqui da parte da circulação, da parte da exibição. Então, se a gente pensa a realização audiovisual, na relação tríade, né, que você cria, você publicita, né, sabe que ele existe, que é a distribuição, e exibe essas obras, é nesse momento que esse espaço aqui vai pensar como que essas obras vão circular. Esses produtores audiovisuais, eles não produzem para esses filmes ficarem nas suas produtoras, nos seus HDs, nos seus bolsos, né? A gente quer que essas obras sejam vistas. Então, como é que era esse plano para conseguir organizar esse campo da difusão? Então, uma das principais ações em relação... Uma das principais ações em relação à difusão de obras produzidas por produtores dos países associados foi a assinatura do tratamento aduaneiro para a circulação dos países do Mercosul de bens integrantes de projetos culturais. Esse acordo aduaneiro previa o livre trânsito dessas obras entre os países associados ao Mercosul. Essa resolução também previa a criação do Selo Mercosul Cultural, documento criado para a identificação dos bens culturais. Entretanto, 10 anos depois, vemos que o audiovisual passou a ser tratado de forma distinta e a gente passou a ter um certificado de obras cinematográficas Mercosul, que é similar à certificação do CPB, do Certificado de Produto Brasileiro, que é a certidão de nascimento de toda a obra audiovisual brasileira. Né? E por que essa certidão, esse certificado Mercosul e esse CPB são tão importantes para essas obras? Porque ele é o ponto de partida para todas essas obras ou esses realizadores poderem ter acesso ao que está previsto como política pública de fomento e difusão. Então, por exemplo, a cota de tela nas salas de cinema, ela tem a ver com o CPB. Então, por que é importante a relação da coprodução internacional? Porque é uma associação com outro país que vai fazer com que a gente mantenha a nossa nacionalidade brasileira, mas que também compartilhe uma outra nacionalidade. E, para as obras nacionais, a gente tem certas questões que são pautadas para as nossas obras. Então, quantidade X de dias dedicados à exibição de filmes brasileiros. A lei da 12485, que tem a ver com a cota de tela na TV por assinatura. Né? Então, tem essas relações voltadas com a exibição, mas também tem, por exemplo, toda obra nacional que vai ser exibida nos segmentos de mercado, como salas de cinema, TV aberta, fechada, vão pagar a Condecine. E essa Condecine, uma das funcionalidades dela é retroalimentar o que seria o fundo que dá corpo para o Fundo Setorial do Audiovisual, que é hoje um dos principais mecanismos de fomento. Então, essas relações estão todas interligadas. A Condecine tem um valor diferente para filmes brasileiros. Então, com esse acordo aqui, as obras do Mercosul teriam o mesmo tratamento que as nacionais. E também poderiam entrar nessas possibilidades dessas cotas de tela também. Né? Desculpa. Tem hora que eu saio assim, falo, e daí, quando eu volto para o texto, eu fui lá para frente, depois eu volto. Mas está tudo sob controle. Já estou na página 10. Então, além do propósito de integração entre os mercados audiovisuais latino-americanos, através de medidas concretas, a RECAM também tem interesse em desenvolver as seguintes áreas: reduzir as assimetrias que afetam o setor através de programas específicos para os países com menor desenvolvimento no campo audiovisual, alinhar as legislações políticas públicas do setor, estimular a livre circulação regional, realizar ações conjuntas em favor de uma redistribuição do mercado cinematográfico que garantam condições de equidade para as produções nacionais e seu acesso ao mercado. Garantir o direito do espectador dispor de pluralidade de opções e que elas incluam especialmente as expressões culturais e audiovisuais do Mercosul. As diretrizes discutidas durante os encontros nortearam diversos projetos que foram fundamentais para a configuração do atual ambiente. As horas de filmagem, para a gente, são consideradas 12 horas de trabalho. Na Argentina, acho que são 8? Alguém sabe me dizer? Alguns produtores me disseram que são 8. Quando a gente junta essas duas equipes de
ações completamente distintas, parece uma coisa completamente boba, mas dá uma crise no set. Então, assim, são coisas que, assim, se a gente quer trabalhar junto, a gente precisa alinhar nas questões mais singelas, que parecem que são, isso é uma bobagem, são horas de trabalho só, né? Então, 2. Incentiva a circulação de conteúdos audiovisuais próprios. Nesse primeiro momento, foram planejadas a implementação de uma rede de 30 salas digitais. Essa é uma coisa maravilhosa que eu vou passar, que vai dar tempo. 3. Preservação do patrimônio audiovisual da região com a elaboração de um plano regional de conservação, restauração e digitalização do patrimônio audiovisual dos países. Esse está meio ruinzinho, mas está ali, previsto. 4. Capacitação profissional e técnica dos profissionais do setor. Bem, queria trazer para a gente dar uma olhada no 2, que é uma coisa interessante, que é isso daqui. A rede de salas digitais no Mercosul Audiovisual, né? E essa rede ela é composta por 30 salas. 10 na Argentina, 10 no Brasil, 5 no Paraguai e 5 no Uruguai. Eu ainda estou analisando embrionariamente como que está acontecendo hoje a ação dessas salas, mas eu posso dizer para vocês que, no Brasil, a gente não tem dado, porque acredito que, muito recentemente, acho que parou tudo. Né? Por quê? Porque, né? Fora Temer. Por motivos de... Estamos num momento temeroso. Então, assim, e principalmente porque, assim, se a gente olhar no Brasil, essas redes elas estão vinculadas com as universidades públicas. E a gente sabe o que está acontecendo com as universidades públicas, né? Um grande incentivo à educação, está crescendo o orçamento, está sobrando dinheiro, com bastante concurso. Então, assim, né? Então, ali, ó, o Cine Aruanda é lá da UFPB. O Cine Metrópolis eu não lembro de onde é. Mas Federal do Goiás, Federal de São Carlos, então, assim, tem a ver com as salas de cinema linkadas com as das universidades, que não está acontecendo nada. Né? Então, assim, é isso que eu, voltando ao início da minha fala, que é tentar olhar para essas relações econômicas hoje, sem ter um pesar, um olhar apocalíptico, e tentando manter a esperança, é quando a gente olha, por exemplo, os nossos amigos. Assim, não é muita gente de sala de exibição, não. Se a gente for contar todo mundo, são 3.000 espectadores. Dividir isso por sala, são 30 pessoas. Mas imagina, é uma exibição assim, tipo, igual a gente aqui. Tá bom, né? Tá ótimo. Né? Então, não é assim um arrasa-quarteirão ainda, mas significa que os nossos irmãos ainda estão conseguindo fazer algumas coisas. A gente olha lá, tem programação agora de setembro, em algumas salas. E aí a gente vai olhar o Brasil não tem não, gente. Não tem não. Eu juro, ontem eu falei, gente, não é possível, fui eu que não pesquisei direito. Fucei a internet inteira, não achei. Mas o que é interessante é que, assim, é um processo interessante de catalogação, é um processo interessante de outros espaços para visionamento dessas obras audiovisuais, e, principalmente, se a gente for dar uma analisada nesse catálogo, que está disponível online, é só baixar, com dados dos filmes, não necessariamente são filmes em coprodução internacional e não necessariamente são filmes, entre aspas, recentes, que estão em lançamento agora. São filmes que, para o mercado, eles já saíram do tempo dele de comercialização. Então, são filmes lá de 2015 para trás. Então, é como se fosse uma retomada exatamente para esses produtores, para continuar colocando esse filme para circular, né? Para ver se ele vai ainda tendo corpo, tendo vida. Eu acho que eu já terminei a minha apresentação. Não tenho certeza. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia. Bom, a gente está com o tempo já avançado, mas tivemos uma liberdade agora da organização para abrir para algumas perguntas. Afinal de contas, já estamos atrasados mesmo, né? Então, podemos atrasar um pouquinho mais para a gente conversar, que é o grande objetivo aqui. Então, se alguém tiver perguntas... Então, bom dia. Eu sou Carla Rabelo, sou da Universidade Federal do Pampa, do curso do bacharelado, professora do bacharelado em Produção e Política Cultural. Vou coordenar daqui a pouco a mesa sobre política cultural. E aí, claro, minha pergunta vai ser para a Radija, né? Radija,
é bem bacana trazer esse tema, né? Tá numa mesa de debate, num encontro sobre cinema. Eu acho que tem que estar em todos os encontros esse debate sobre o que a gente está vivendo. Mas eu queria tensionar, obviamente, que tudo que você falou, a questão das políticas culturais brasileiras, historicamente, são políticas calcadas na instabilidade. Não é novidade para a gente o caráter instável das políticas, principalmente na área de cinema, né? Com extinções, reaberturas, reinaugurações, mas, em geral, o campo da cultura é todo calcado pela descontinuidade. Quando você traz o tema das salas, que a rede de salas lá perto da gente tem a UFPEL, que realiza, né? Está do lado da Federal do Pampa, é uma cidade do lado, né? Pelotas. A gente tem um debate que eu acho que é bacana trazer também, que é o acesso. Então, você trouxe aqui, né? E eu acho que a demarcação de políticas cinematográficas via Mercosul parece bem interessante, parece bem bonito, mas mascara uma série de elementos que são completamente díspares e que tem muito a ver com a discussão sobre cinema latino-americano, sobre o que a gente vem discutindo nas outras mesas, que é justamente quem tem acesso a isso. Né? Então, assim, essas salas elas ainda não são acessíveis, né? Elas ainda estão centradas, por exemplo, num grau de elitismo, estão dentro de universidades, né? Então, assim, e isso diz muito do processo de construção também dessa política dentro de um lugar econômico chamado Mercosul. Então, quem tem acesso ao cinema no Brasil? Né? A nossa discussão sobre salas é uma discussão completamente silenciada. Eu sou professora de uma cidade de interior. Né? As universidades federais. Jaguarão. São 10 campi, né? Então, a Unipampa. Então, assim, estou falando do lugar de universidade, mas eu quero saber o acesso das pessoas, né, da população das cidades. E aí eu falo Brasil, eu posso estender para os outros países. Aí eu não sei se alguém também quer falar sobre isso, ou se a própria Radija também poderia falar sobre as outras realidades. Mas eu puxo para a Radija Brasil. Me estendi, desculpa. Para o Javier, quando você estava falando sobre os concursos que no período no Evocine, eu me perdi um pouco sobre os dois modelos de modernidade. Se você poderia retomar isso, que o meu espanhol falhou nesse momento. Oi, Radija. Meu nome é Isabel, sou da graduação em Relações Internacionais da UFSC. Eu queria te perguntar o que você acha do FAM, do Florianópolis Audiovisual Mercosul, que é um festival que está acontecendo há 20 anos já ali em Floripa, sobre conversa entre produtores, os fóruns, etc. Tá. Né? Vamos. Olha, acesso. Tem vários caminhos que a gente vai poder analisar a relação do acesso, tanto uma análise socioeconômica, quanto uma análise que a gente pode encaminhar para a relação da recepção por discapacidades. Por exemplo, a relação do acesso. Se a gente for pensar em pessoas cegas, pessoas surdas. Então, assim, tem várias vertentes para a gente ir para a relação do acesso. Né? A questão do acesso econômico, ela é muita coisa para a gente falar. Ela é tensa, porque quando a gente olha para o campo da exibição, para o mercado, estrito senso, para segmento de mercado, não tem como a gente analisar o desempenho das obras nacionais se a gente não olha para como a sociedade está estruturada economicamente, né? A porcentagem de salário desses brasileiros, a riqueza, a distribuição de renda, onde essas salas de cinema estão localizadas. Então, se a gente vai olhar para uma questão de
arquitetura, a gente tem uma retração das salas de cinema a partir ali dos anos 90, que a gente chega mais ou menos a 1.300 salas, e hoje a gente tem um crescimento dessas salas, mas uma outra reorganização. Então, por um lado, se a gente olha para a questão da exibição e do acesso, por um crescimento dessas salas de cinema, é numa outra medida que essas salas de cinema aumentam em número, mas em quantidade de poltronas, não. Isso é negativo num sentido, mas, ao mesmo tempo, uma reorganização da própria forma de consumo audiovisual. Se a gente for olhar para nós, como é que a gente assiste filme, série, novela, hoje, ela está completamente ressignificada. Então, economicamente, a gente tem mais formas de ter acesso a essa obra audiovisual, mas, se a gente olhar para a sala de cinema, como é que esse exibidor vai recuperar esse investimento que, ao longo dos anos, por conta da característica da atividade, ela teve uma mudança completa na forma de se consumir audiovisual. Então, olhando só para a pauta econômica e pelo olhar do exibidor, não tem como você lançar um filme e você continuar tendo a mesma recuperação de renda que a gente tinha antes de ter essas milhares de telas. Mas, para o campo da recepção, as milhares de telas auxiliam no processo de democratização. Da mesma forma, se a gente for olhar para o viés, por exemplo, da pirataria, que tinha antes, o impacto que isso tinha, economicamente, isso é extremamente negativo, mas, se a gente for olhar para a questão do acesso, ele vai dar acesso ao audiovisual exatamente para essa parcela da população que não vai ter acesso por motivos óbvios. Se ela não tem dinheiro para comida, ela, obviamente, não vai ter R$50, R$25 para ir para o cinema, né? E aí a família inteira, né? Pai, mãe, filho, crianças, né? Isso como prática cultural. Não é só o cinema que sofre com isso, outras áreas também. Mas, por um momento específico, a gente teve algumas pequenas ações que, pensando na economia, conseguiram impulsionar essa área, que seria o Vale Cultura. Por um momento, ele deu esse momento de esperança, mas hoje, de novo, a gente olha assim, o que acontece com o Vale Cultura, o que está acontecendo economicamente com essas famílias, né? Então, pensando isso pelo viés do mercado. Se a gente pensa o processo de democratização, por outro lado, que não é do mercado, e é onde a gente tem menos informação, que a gente vai olhar para espaços audiovisuais alternativos, como cineclubes, ou mesmo... Eu concordo com você que assim, essas salas de cinema elas estão na universidade, a universidade, querendo, infelizmente, ela ainda está num campo da elite, né? O acesso ele é dificultado por essa relação. Mas, ao mesmo tempo, são os espaços que vão, de alguma maneira, discutir qual é a importância da cultura e do audiovisual para essas pessoas, e vão dar o acesso para ela também, e vão começar a pulverizar em outras ações, e resgatar, por exemplo, a prática cineclubista, ou levar isso para salas de cinema, ou levar isso para outras ações que não estão pautadas pela parte econômica mesmo, né? Se a gente olha segmento de mercado e como se organiza produtores, distribuidores, exibidores, ali o campo da democratização ainda é muito difícil de você furar essa bolha, né? E, por exemplo, você tem ações hoje ligadas ao Fundo Setorial do Audiovisual para aumentar o número de salas de cinema, principalmente em cidades com menos de 100 mil habitantes. Que isso também é uma tentativa de descentralizar essa relação eixo Rio-São Paulo. Mas são questões que levam tempo para poderem se conectar, né? Não sei se eu respondi a sua questão, porque assim, tipo, vai para tanta área. Isso. Não vai nunca esgotar. Sim. Sim. Mas é que as nossas políticas públicas elas se conectam com relações de mercado. Eu estou colocando a relação das políticas públicas no Estado máximo, não como Estado mínimo. Sim. 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 A questão é que é isso, assim, a forma da nossa política pública hoje, quer dizer, antiga, nem hoje, porque hoje não dá nem para dizer que tem uma política pública. Hoje tem, assim, está rolando. Né? De novo, voltar a uma relação em que deixa os agentes se organizarem. Né? A gente estava, por muito tempo, negociando Condecine para o VOD,
para o que está acontecendo com o Netflix hoje, que é super importante para o mercado nacional. O ministro da Cultura acabou de dizer que não vai cobrar Condecine de VOD, porque isso vai impactar o mercado. Eu entendo o que você está falando, assim, não é esse tipo de política pública, mas, querendo ou não, é a forma como o Estado está se organizando, né? Eu ia responder a próxima pergunta. Tá, vou responder, desculpa. Colando aqui. É extremamente importante, como era importante o nosso festival, o Cinesul, no Rio de Janeiro, que é exatamente esses espaços para trazer para a discussão como essas outras formas de políticas públicas podem ser reorganizadas para o Estado, mas eu, particularmente, não estou acompanhando muito o que está acontecendo hoje. Desculpa. Gracias, Marina, por la pregunta. Bueno, en términos muy esquemáticos, en el concurso, bueno, yo lo hablé más del concurso, pero en el concurso en concreto hay como dos actitudes. Una es la de Gámez en la fórmula secreta, ¿no?, donde son, digamos, los anónimos, una forma de politicidad específica, de hacer visibilizar a unas figuras. El resto de las películas y el resto de la producción está, como un poco lo desarrollé más adelante, en un problema más bien existencialista, en el problema individual, que es, ahí ponía yo la distinção, nada mais, brevemente. Bom, a gente agradece muito a presença de vocês até essa hora tão avançada e nos encontramos de tarde já alimentados.